Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Uma mineira com potencial grandioso, cientista e uma grande empresária. Apresento para vocês Jaque Alecrim. Prazer Que honra! enorme, Thalita. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Gente, que maravilha esse encontro que nós tivemos em um momento casual. Verdade. E eu falo que nada é por acaso, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Encontro cheio de afinidades. Cheio demais. Uma Verdade. dermatologista junto com uma cientista. Ah, O papo foi bom. não teria como ser diferente. Essa união com uma grande explosão, né? Verdade. De Ideias, mentalidade, ideias. Mas o que mais me atraiu para trazê-la aqui para vocês hoje, além de todo o sucesso que essa mulher é, depois vocês que não conhecem ainda ela, eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem e entenderem a magnitude que é essa mulher. Mas hoje nós vamos contar uma história que gerou muita conexão, porque nós percebemos ao longo das nossas vidas que nada começa grande. Verdade. Não é? E eu quero que a Jaque compartilhe um pouquinho dessa trajetória dela, de vida e de profissional assim que ela é, como ela começou e como ela está hoje. E vamos deixar essa conversa fluir, que eu não tenho dúvidas que vai somar muito para você que vai ouvir. Conta um pouquinho para nós, Jaque. Quem é você? Gente. E o que você faz? E como essa mulher surgiu, gente? Isso. Gente, primeiro agradecer a Thalita por essa oportunidade. Thalita é essa pessoa extremamente generosa e com uma característica que a gente tem muito em comum, que é a proatividade. Eu chamo de fazedoras, né? A gente pega ali um pouquinho que a gente tem e é criativo com aquilo, né? Porque eu brinco assim, que a oportunidade ou a gente tem ou a gente cria. Verdade? Né? E a gente é especialista em criar essas oportunidades com as ferramentas que estão ali, né? E eu vou só lapidar um pouquinho a fala da Jaque. A gente faz a oportunidade. Faz a né? oportunidade. E eu acho que esse é o principal ponto que qualquer profissional tem que desenvolver, ser criativo. Porque eu escuto muitos profissionais que têm oportunidades gigantescas na frente dos olhos e que talvez não enxerga aquela oportunidade ou não sabe desenvolver ali um processo onde ele tenha coragem de começar pequeno, como você disse, e saber que começando pequeno também se alcança, né, grandes resultados. Como a Thalita falou, eu sou cientista e eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Eu sempre começo a história por aqui, porque quando me pergunta de diferencial, eu acho que esse é o maior. Aquilo ali era meu tudo ou nada, porque dentro da minha família inteira, entre todas as gerações, ninguém nunca tinha tido a oportunidade de estar numa universidade. Então eu fui e pensei, não vai ser por acaso. Não vou sentar aqui como... Eu dei aula durante 9 anos, depois fui professora universitária, e eu via muitas pessoas com uma atitude passiva ali. Sentar só para receber informação. Esquece de transformar a informação em algo prático, né? Eu venho do Vale do Jequitinhonha e eu brinco que lá é uma questão de sobrevivência. A gente não faz nada por fazer, para constar. É sempre para falar assim, eu vou fazer porque eu espero um próximo passo, mesmo que o meu primeiro seja pequeno. E assim, eu comecei, depois que eu me formei, eu me tornei professora universitária, trabalhava com aulas na graduação e na pós-graduação e também com pesquisa científica. E esse inconformismo, que a gente tem muito em comum, você vai contar também, né, bastante sobre isso. Hoje é você que vai brilhar, sua história que vai brilhar aqui hoje, hein, Jaque? Mistura, as histórias se misturam. E aí aquele inconformismo, que eu acho que a gente tem que ser inconformado. Inconformado é quem questiona, quem fala assim, será que tá bom? Ou será que não dá para entregar mais? As pessoas fazem o pensamento inverso muitas vezes. Será que não dá para receber mais? A pergunta começou errada. Isso mesmo. Você não tem que pensar em receber primeiro. Você fala, será que dá para entregar mais? Porque entrega frutifica, né? Isso mesmo. Você entrega aquele resultado, ele vem de maneira multiplicada se você entregou ele de uma forma diferenciada. Então eu comecei a me questionar, falei, só peraí. colhe quem planta. Quem então planta. O que a Jaque falou agora é simplesmente
o que acontece na natureza. Tudo começa com uma semente. Olha, arrepio. A semente está lá escondidinha na terra. Não começa com o fruto, começa com a semente. Se olhar por fora, você acha que não tem nada ali, né? E é a semente. E eu acho isso, eu acho que as pessoas, eu escuto muito profissional assim, como ganhar mais? Mas a pergunta não é assim, é como entregar mais. Isso. Qual que é o meu próximo passo para eu entregar mais? Eu brinco que a vida é uma simbiose perfeita. Então, não interessa o cargo que você tem. Quando a gente sai e o motorista te atende bem, a menina da padaria, ou o médico que te atende, ou a gente na prestação de serviço da gente, quando todo mundo entrega o melhor, a gente faz um bem enorme para a vida das pessoas e a gente consegue também colher resultados diferenciados, né? Então, lá eu comecei com esse pensamento conformista de falar assim, peraí, eu faço pesquisa científica, eu publico artigos, tá bom, maravilhoso, mas será que dá para eu entregar mais? Além de um artigo? Alguma coisa que chegue nas pessoas de uma maneira mais direta, em forma de produto ou serviço? E aí eu era professora universitária, desci lá na diretora, que é uma maravilhosa, estava contando para a Ju, que é a dermatologista que estava ali, né? A gente conversando. A Mércia também tem uma cabeça aberta. Eu falei, Mércia, eu queria o laboratório da faculdade emprestado para eu desenvolver uma pesquisa com recurso próprio, com um objetivo, levar um produto para o mercado. Uau! E ela falou, ninguém nunca tinha pensado aqui por esse lado, mas te empresta o laboratório. Pode usar. E aí eu deixava os meus empreendedora isso. Estava ali, é quando a gente fala de gerar oportunidades. Porque quando a gente pensa em oportunidades, fala assim, não, mas eu não vou fazer, porque eu não tenho um laboratório. Eu não tinha um laboratório. Eu trabalhava num local que tinha. Então será que não dá para vamos dar uma pausa aqui. Olha o que ela falou. Ela criou uma oportunidade. Ela não olhou para a dificuldade, para as limitações, mas ela viu uma oportunidade naquele cenário que ela estava vivendo. Isso. Então, o laboratório não era seu? Isso. Porque tem gente que fala assim, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro para empreender. Quando você olhar a clínica da Thalita, ela não começou com essa clínica. Verdade. Foram as vontades do início de revolucionar com o que tinha que trouxe a Thalita até aqui. Foi a vontade do início de revolucionar com o que tinha que me fez sair de 8 frascos, e eu vou chegar nessa parte, para 280 mil clientes atendidos. Uau. Foi a vontade de falar assim, peraí, eu não tenho dinheiro para ter um laboratório próprio, mas eu não trabalho em uma instituição que tem. E aí chega num outro ponto muito importante, que as pessoas falam muito na internet sobre propósito, né? E aí eu acho que isso, se mal aplicado, é um bloqueador enorme, porque pergunta assim, qual o seu propósito? Aí ela fala assim, ser uma grande dermatologista no futuro. Não, mas o propósito é você fazer bem feito a função que é atribuída a você naquele momento. Porque é a Jaqueline daquele momento que vai me carregar para um propósito futuro de ser algo. Porque ser é no futuro ainda. Eu vou ser a melhor. Não. Isso. Então ali eu era nada, eu não era empreendedora, eu não tinha nenhum produto, mas o meu propósito era ser uma excelente professora para que a instituição onde eu trabalhasse fosse a minha parceira, fosse uma instituição que olhasse para mim e falasse, a Jaque entrega tanto, por que eu não vou entregar isso para ela? Então, na minha trajetória inteira... Então, o seu propósito não era ser multimilionária? Não era ser uma cientista que levava o produto para 21 países, não, porque senão é um propósito grande demais, é uma meta grande demais. É igual perder peso, a pessoa não pode falar assim, eu quero perder 40 quilos até segunda-feira. Não, você tem que querer perder 200 gramas por dia. Isso. E até... Então, todo resultado é construído. Eu estava falando hoje com um colaborador. Faça o que precisa ser feito hoje. E não se prenda no seu futuro. Sabe por quê? As pessoas hoje estão vivendo com crises de ansiedade. Verdade. Porque elas estão só preocupadas com o futuro. Colheita. Com a colheita, com a grandiosidade do que elas pensam para o amanhã ou pelas dificuldades do amanhã. Não. Foque no hoje, o que você tem que fazer hoje com o que você tem em mãos hoje. Viva um dia de cada vez. Isso. É isso Thalita, que você fez, não foi? A Thalita, mesmo não sendo dermatologista ainda, a Jaqueline, mesmo quando não era, ter o propósito de ser uma excelente estudante. Ter o propósito de ser depois
uma excelente professora. Eu brinco que quando a gente morava na República, eu formei tem 13 anos, mas a gente limpava o prédio que a gente morava porque pagava R$300 e para a República era ótimo, então a gente revezava. E até ali, o meu propósito, naquele momento que eu estava fazendo, era ser a melhor pessoa que limpava para que eles não colocassem outra pessoa para fazer. Ótimo. Você tinha que ser a melhor naquele dia, naquele dia, ação. É agora com o que você está fazendo. Então, assim, também venho de uma cidade pequenininha e a minha habilidade com vendas, com comercial, veio quando eu vendia na feira aos sábados e eu me dedicava muito. Tinha o propósito de ser a melhor vendedora da banquinha que eu vendia. Então, ali eu aprendi sobre venda, porque vender é vender em qualquer lugar. Vender é entender produto. de pessoas, conhecer as pessoas, saber entregar ali um resultado para a necessidade, saber captar o que é uma necessidade que às vezes nem a pessoa enxergou ainda. Então, se eu não fosse dedicada ali, porque ali, pensa bem, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, ganhava R$30 por sábado. Você concorda que se eu fosse avaliar, falando, não, mas meu propósito não é esse. O meu propósito é no futuro ser uma grande cientista? Não, o propósito é o hoje. E outra fazer coisa o hoje bem feito. Que as pessoas não conseguem compreender. Eu só vou fazer o que eu gosto de fazer. Verdade. E quantas vezes ao longo da nossa história nós fizemos o que precisava ser feito naquele momento e não apenas fazer o que nós gostávamos de fazer? Eu falo que fazer o que gosto de fazer é fazer o necessário com excelência. Você aprende a se apaixonar por aquilo. Isso mesmo. Não importa. Quando a gente fala que não gosta de fazer algo, é porque a gente não está se dedicando de verdade àquilo. A gente está fazendo como aquele que alguém está falando e está tapando os ouvidos. Está fazendo por fazer. Isso. E a entrega por fazer, ela é banal. Ela é um desperdício de tempo para quem recebe, para quem faz. E é o ciclo, né? Da mesma forma que a gente não gosta de ser atendido por alguém que está fazendo por fazer, por que eu vou fazer por fazer? Só porque eu ainda não sou cientista, porque eu ainda não sou formada, eu ainda não sou isso, eu não sou aquilo. Não. Então, assim, quando a gente conta a história do final e fala assim, eu sou cientista, eu tenho um produto que já chegou a 21 países, semana que vem a gente vai para o resultado do país número 22. Não, eu sou alguém que não desistiu no passado, mesmo quando não tinha nada disso, e resolveu entregar com excelência tudo que se propunha fazer ali. É isso que me trouxe nesse resultado. Porque se a gente mira nesse resultado, no resultado da Thalita hoje, nesse resultado, fica parecendo longe demais. E foram decisões simples. Eu falo que é em tudo. O básico é que te leva para o próximo passo. E aí eu era professora universitária, a diretora liberou para fazer pesquisa. Eu não tinha a menor ideia de quanto tempo aquilo ia durar. E aí eu tinha um salário de professora e estava desenvolvendo uma pesquisa com recurso próprio. E aí, quando a gente pensa em pesquisa, às vezes 1 ml de solução isolante é tipo assim, R$1.000, R$1.200. Para quem é assalariado? Assalariado, né? Eu ganhava um salário de professor universitário ali. E aí, aquilo no primeiro ano... E um adendo aqui, gente. Eu sempre comentei que professores universitários teriam que ser os profissionais mais bem pagos, porque eles estão formando o futuro da nossa nação. Verdade. E não é bem assim. Infelizmente, ganham um salário que dá para viver de forma básica, né? Sem muitos luxos. Isso. E você vivia essa realidade. Isso. Eu falei, vou investir e tal nessa ideia. E a primeira palavra que me fez isso foi a palavra escalar. Eu pensava assim, peraí, eu deitava e a conta não fecha. A Cris, que tem um jargão ótimo, que ela fala, a conta não fecha. A conta não fechava, porque as vontades que eu tinha não combinavam com a remuneração que eu ganhava. Então, ao invés de eu pensar assim, eu vou sonhar menos, porque eu ganho hoje X mil reais por mês. Não, eu pensei, eu vou fazer mais. Vou fazer mais, porque eu tenho tal sonho, tal ideia, tal propósito de conquistar algo a partir de fazer bem feito o que eu estou fazendo hoje. Então, isso me motivou a pensar assim, peraí, Jaqueline é uma pessoa e ela tem uma limitação que se chama horas. Quantas horas eu daria conta de trabalhar sendo uma única pessoa? Você é esposa, mãe, ao longo do desenvolvimento desse projeto que você hoje colhe frutos, você me contou que você teve uma gestação nesse meio tempo e ela vai contar o passo a passo disso, que isso me encantou, sabe?
Falei, então tá, ela tem as mesmas 24 horas de todos nós, ela conseguiu ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, professora de 13 turmas, não é? 13 turmas. 13 turmas, não era uma turma. 13 turmas, porque eu dava aula de farmacologia clínica. Mas tinha é em tudo quanto é fácil. curso. Mas, gente, é fácil para Jaque, que tem uma sócia que banca ela, parar a vida dela para estudar e fazer pesquisa. É bem assim, Jaque? Foi assim, Jaque? Não, isso assim, né, lá no passado não tinha nada, né? Assim, eu era professora universitária, não tinha sócio, não tinha ninguém ali envolvido. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me dedicar à pesquisa. O primeiro ano foi o ano da empolgação. É aí que cai a diferença entre quem continua, porque tem que ser por disciplina. Primeiro ano você fala, vou com tudo, vou conseguir. E o primeiro ano foi fácil do ponto de vista do que me esperava nos próximos 3 anos seguintes, né? Que a pesquisa durou 4 anos. Ou no primeiro ano eu consegui. Preparada para 4 anos, né, Jaque? Não, aí você achou que ia ser um ano, um ano e isso, meio? Então ali eu consegui isolar as famílias de ativo que eu gostaria de isolar daquele extrato biotecnológico ali. E aí faltava colocar cada família na concentração correta. É como se fosse um cubo mágico. Quando você acerta uma, você bagunça o resto. E aí, primeiro ano foi assim. Inclusive, da plateia, eu vou te explicar o que é plateia. Quando você vai tomar uma decisão assim, eu gravei um vídeo essa semana que eu falo que as decisões mais importantes que a gente toma em silêncio. É Jaque com Jaque, é Thalita com Thalita. É assim, com aquela voz interior nossa. Nós vamos ou não vamos? Isso mesmo. Se você ficar ouvindo a plateia o tempo inteiro, conselho é dado por 2 motivos gerais: proteção ou para parar. Existe uma terceira categoria de conselhos que você ouve de pessoas que fazem também, que eles são os melhores, porque não é um conselho impositivo, é uma sugestão para você pensar. Agora, os conselhos normalmente ou são, porque a pessoa gosta muito do seu pai, sua mãe, sua família, gosta muito de você e fala assim, Thalita, não arrisca assim não, não vai não. Ou não tem coragem de fazer, não tem coragem de fazer e pensa assim, vou desincentivar ela também porque não vai dar certo. Então, eu não pedi um conselho para ninguém. Tive a conversa com a Jaqueline anterior e falei, vamos. E aí, no primeiro ano, a plateia, ou seja, meus colegas de trabalho e tudo, que legal, Jaque, que ideia maravilhosa e tal. Segundo ano, eu engravidei, no final do segundo ano de pesquisa, e aí as coisas ficaram bem mais difíceis, né? E aí o Pedro nasceu e eu tinha que me dividir entre a amamentação e o laboratório, filho e a pesquisa, e não adianta ninguém romantizar e falar que é fácil, porque não é fácil. E eu amamentei o Pedro assim, por muito tempo, 2 anos, quase 3 anos e tal. Então era uma loucura. Eu me mudei para perto da faculdade para conseguir conciliar aquela rotina louca ali. Então, assim, 7 horas antes de eu dar a luz, eu estava dentro do laboratório pesquisando. E 14 dias depois eu estava lá de volta. E no corredor, amamentava, aquela loucura. E aí, começou a dar muito errado, porque eu já estava numa situação financeira onde eu brinco que eu não estava quebrada financeiramente, eu estava destroçada. Então, eu estava num nível que eu tinha que ficar, tipo assim, chegar cedo na porta do banco no dia que eu recebia, para eu conseguir sacar alguma coisa para a minha sobrevivência, porque eu já contei essa história para a Thalita, eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Não dava. Terceiro ano, meus colegas chegavam e falavam assim, Jaque, será? Deixa isso, você já tem, né? Porque ali eu tinha muitas turmas, eu ganhava, sei lá, algo tipo 6 mil reais por mês e tal. Isso dá para ter uma vida mediana, né? A gente não tem que querer demais, a gente confunde muito, as pessoas confundem muito poder de realizar com ambição. É como se fosse uma coisa ruim, você está sendo muito ambiciosa. E não. A vontade de realizar é a vontade de entregar mais para as pessoas. Eu queria entregar mais. Eu não queria ficar só com o meu conhecimento, só dentro da sala de aula. Eu queria chegar na casa da Thalita, da Juliana, de outras pessoas em forma de um frasco. O meu conhecimento, a minha história, tudo que eu me dediquei a aprender, chegar até você em forma de uma solução dentro de um frasco. E que traria
a solução da dor de muitas pessoas. Muitas. Então seu propósito era muito grande. Muito grande. Né, quando eu comecei a desenvolver... Você sabia que estava na sua mão aquilo ali. Isso, aquela responsabilidade. Eu falo e me arrepio, e fico um arrepio fixo, assim, porque quando eu decidi, eu falei, peraí, qual que é a dor mais buscada no Google? E calvície era a dor mais buscada. Queda de cabelo, calvície em geral. E permanece por muitos anos como as top buscas. Exato. Então, outra coisa, você quer empreender? Empreende com algo que faça sentido, que as pessoas precisem. Eu brinco assim, não é fazer prancha para golfinho. Cria algo para resolver uma dor simples, uma coisa que as pessoas buscam realmente aquilo. E aí, tudo bem, 4º ano de pesquisa... Já estava numa situação assim, que era o tudo ou nada, tinha que dar certo naquele ano. E aí foi o ano onde eu finalizei a pesquisa. E aí quando a gente desenvolve, só para vocês entenderem, né, o meu produto é um produto de uso tópico, que é um veículo em forma de shampoo para veicular aqueles ativos ali, que você aplica durante o banho, deixa de 3 a 5 minutos aquele shampoo no couro cabeludo, porque o shampoo é só para absorver mesmo. E aí você tem um resultado muito legal de eficácia contra queda, melhora de alopecia androgenética, com reversão daquele cabelo que fica fininho, né? Preenchimento de falhas, então reposição de novos fios e acelera ainda o crescimento do cabelo. Ou seja, o sonho quando a gente fala em cabelo e prático, gostoso de usar no seu banho e tal. E aí terminei a pesquisa, como ele é um grau 2, um dermocosmético, né? Para falar uma linguagem que as pessoas conseguem assimilar melhor, eu tinha que fazer um teste de segurança e eficácia clínica e apreciabilidade. Então, a Anvisa exige isso. Para você lançar um produto no mercado, você precisa comprovar que ele tem segurança e eficácia de uso. E esse teste, quem paga para realizar, porque ele é realizado em institutos de pesquisa clínica que testam todas essas marcas que vocês veem aí que as dermatologistas prescrevem, né? De dermocosmético. E aí, tinha que pagar esse teste. Então, a gente vendeu o último bem que a gente tinha, que era um carro popular e tal. E olha que a gente estava com um bebê, né? Podia passar mal à noite e não ter como levar para o hospital. Nessa época nem tinha Uber e tal. E aí, vendemos e eu falei, pronto, agora a gente vai fazer o teste de eficácia. E eu brinco que foi igual uma final de Copa do Mundo. Porque os meus alunos, que eram os únicos que ainda acreditavam naquilo, porque acompanhavam o dia a dia do laboratório, eles ficaram naquela expectativa igual a mim, pensando, nossa, qual que vai ser o resultado que vai voltar de lá? E olha que resultado que voltou de lá, né? 100% de eficácia clínica, né, de apreciabilidade ali em todos os pacientes que participaram do estudo, que é supervisionado por equipe clínica. E aí eu brinco que eu tinha a galinha dos ovos de ouro na mão e não tinha R$1 para começar. E agora? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo, né? Porque... Daí eu estava conversando com ela, né, nos bastidores, quando eu conheci ela, eu falei, e agora? Como que foi? Ela, Deus de novo. Deus de novo. Deus de novo. Deus sempre. Eu brinco assim, quando Deus chama a gente para uma missão, que aquela conversa, eu acredito muito que a nossa voz da consciência é Deus falando ali, porque a consciência, mesmo quando você está fazendo uma coisa errada, ela nunca mente para você, ela fala, Thalita... Ou quando é para uma coisa de proatividade, quando você topa com ela, você fala assim, isso, eu fiz um contrato pessoal comigo mesma. Eu vou seguir, você está fazendo um contrato com Deus, você está falando sim. Eu brinco assim que Deus joga, você repara, ele joga aquela ideia em várias pessoas, porque ele conhece. É igual um funil de vendas. Ele sabe que quando você pega um topo de funil ali, um monte de gente vai ouvir aquela ideia, vai vir no pensamento, e quantos vão colocar em ação? Sim. 0,001%. Então, com certeza, quando nasceu aquela ideia em mim, nasceu num tanto talentos, de gente. Tem uma parábola na Bíblia sobre os dons e talentos. Com Isso certeza. Mesmo. Deus distribuiu? Distribuiu. Ele fez esse convite para várias pessoas, porque ele sabe que poucas iam assumir o compromisso de levar o convite até o final. Uau. E aí, a partir do momento que você assume, as coisas acontecem. E acontecem o tempo inteiro. Desde que você renove o seu contrato pessoal de fazer sempre o melhor. Isso. Sempre o melhor. Vou acordar todo dia e falar assim, eu brinco que motivação só pode vir de uma coisa, você está vivo. Acordou, minha filha. Quanto que vale não acordar? Não tem preço. Você fala assim, eu vou te pagar para você não acordar amanhã. Ninguém quer valor nenhum para isso. Você não vai poder usufruir, você vai... Isso mesmo. Então, acordar tem um preço absurdo. Então, com aquela mesma vocação ali, eu falei, peraí,
Eu tenho a galinha de ovos de ouro na mão. É a mesma coisa que você encontrar uma mina de petróleo e não ter dinheiro para extrair. Eu não tinha dinheiro para abrir uma indústria, para colocar no mercado. Então, o que eu fiz? Calcei as sandálias da humildade, mais uma vez. E graças a Deus que as minhas origens são origens que refletem a história de pessoas simples, mas batalhadoras, vitoriosas, que persistem e não usam o meio ali como justificativa para não sair do lugar, sim, né? Sim. E aí eu falei assim, pois eu vou começar com 8 frascos. Então, isso me custou R$200 naquela época. Eram frascos menores e feitos de maneira manipulada. Então, comecei com 8 frascos. 8 frascos. E eu ia pessoalmente atender as pessoas que se propunham a ser minhas clientes, ou os meus clientes. Então, eu comprei um lavatório móvel, ia lá atender, instalei ele em um determinado momento na sala da minha casa. Então, eu entendo o seguinte, eu era cientista já era professora universitária, e eu falo que a pessoa mais fácil de ser bloqueado é aquela que acha que já é algo, que já tem algo, porque ela não quer perder aquele status que ela tem. Então, ela começa a fazer só coisa dentro da caixa. Ela não quer arriscar. E eu coloquei isso no bolso e falei assim, não, eu vou fazer, eu vou aplicar, porque é essa a condição, é essa a oportunidade que eu posso criar para essa história minha hoje. Então, atendia na sala da minha casa, atendia lá na sua casa, você ligava lá o canozinho lá no quintal, eu te atendia e tal. E aí os meus colegas, de novo, chegavam assim, Jaque, eu acho que você está queimando o seu filme, porque você já é cientista, você está lavando o cabelo. Eu falei assim, gente, eu formei para lidar com ciência e ser humano. Eu estou lidando com ciência e ser humano. Então, eu falo, é ético, é justo, faz. Não fica ouvindo assim. Eu tenho uma colega que tinha doutorado e tal na área de bromatologia, que é alimentos, e ela deu super certo fazendo um processo biotecnológico de um brigadeiro gourmet maravilhoso e que deu super certo. E por que não? Sim. Por que não? E aí eu ia, aplicava e tal. E aí isso gerou na marca, desde os primeiros 8 frascos, um sentimento de retribuição muito grande. Eu conseguia acompanhar os resultados de perto, fotografar os resultados, e o paciente ficava tão feliz com aqueles resultados, porque no primeiro mês de uso já é visível, a gente já consegue ver, que elas começaram a repostar os pacientes, até homens que têm dificuldade em falar, né? Que e você quer cuidar. Presenteou essas pessoas? Não, eu vendia o serviço, vendia aplicava, o serviço. vendia. Só que o resultado era tão bom que a mágica da venda é essa. Quando você entrega uma solução, acabou, né? A pessoa vai olhar para aquilo e falar, olha, um desejo que às vezes eu nem sabia que eu tinha tanto desejo assim de ter o cabelo de volta. E olha, voltou, olha como que eu vou ser grato por isso. E as pessoas começaram a postar muito sobre aquilo. Então, a gente saiu de 8 frascos ali na primeira semana. Rapidinho já tinha virado 200, 400, até chegar em 1000 unidades. E aí, eu tive que falar, poxa, agora é hora do próximo passo. E aí, eu fiz a primeira remessa industrializada. Onde que funcionava o escritório? Em um quarto do apartamento que eu morava alugado. Eu não tinha dinheiro, ainda lembra que eu tinha uma bola de neve de dívida da época da pesquisa. Então, tudo que eu vendia era para equalizar isso e sobreviver. E aí comecei, o escritório funcionava lá, e aquilo serviu também de uma outra lição, que é, de novo, cá em fazer com as condições que você tem. Eu escuto muito assim, mas eu não vou abrir porque eu não tenho espaço igual o da Thalita. Começa com o que você tem. Thalita começou com 32 metros quadrados. Na verdade, eu comecei com 0 metros quadrados. E fazendo com que eu tinha apenas meu diploma, dando plantão em UPA, pronto atendimento, posto de saúde. O que tinha disponível, não tem mágica, é fazer com o que tem. E fazia. Até que chegou o consultório de 32 metros quadrados, que já foi, assim, uma realização de um sonho, até chegar nos 8 frascos. Isso. Foi um processo, foram anos de estudo, anos de pesquisa, anos de desgaste físico, emocional, financeiro, e todos só conseguem, muitas vezes, olhar o resultado. E quem está em casa, nos assistindo, eu não tenho dúvidas que essa história está, sim, tocando na vida deles, porque, assim como viver um processo demanda realmente muita dedicação, muito esforço, e é um processo
para chegar num resultado, que muitos só olham o resultado, as pessoas em casa acham, mas ela teve sorte, mas ela nasceu numa família. Ela era inteligente, ela não sei... É. E ali, né, eu vim de uma cidade do interior, minha família nenhuma tinha formação, família simples, mas meus pais sempre muito abertos a falar com a gente assim, você pode tudo, se você tiver simplicidade, persistência, trabalho e inteligência. É isso mesmo. Né, para usar isso a seu favor ali. E foi isso. E aí a gente, eu comecei o processo de industrialização e a marca foi se consolidando ali. Eu falo assim que todo mundo que já usou o produto, usando corretamente, fazendo a forma de aplicação correta, tem um resultado extraordinário e fala muito bem daquilo. Sim. E foi assim que a gente chegou, né, onde a gente chegou, que é hoje. A gente está em 21 países recebendo, né, a marca. Mas aí tem um outro detalhe, que sucesso não é também um lugar. Porque quando você olha, eu vou usar sempre os nossos dois exemplos. Se você olhar para a Thalita hoje, a Jaqueline, e eu não acordar com aquele contrato pessoal de realizar, de fazer mais, eu jogo tudo por água abaixo. Imagina, a Thalita fala assim, não, pronto, alcancei a clínica dos meus sonhos, eu vou atender agora uma vez só por semana. Já pensou? Acabou. Eu brinco que as pessoas chegam na gente e falam assim, Jaque, quem faz seu marketing? Quem faz é o dono. A gente tem um time maravilhoso, mas quem coordena o time, mas coordenar não é sentar numa cadeira e ficar lá, não. É se envolver no processo, é estar junto com o seu time. Então, quem faz que o faz é o botão de começar. De olhar e falar, igual você fez, peraí, deixa eu colocar esse verdinho no cenário. Isso é o detalhe. Eu chegar e falar assim, peraí, gente, eu printo as peças e marco, essa letra não está transmitindo o que a gente quer. Desse jeito que falou aqui, essa posição, então parece só um detalhe. Mas a energia... O time de marketing está aqui na sala, desse jeito, não é, time? Isso, parece um detalhe, mas é o que faz toda a diferença. Então, quem faz, não adianta você pensar que tem uma pílula mágica, que você encontra a equipe dos sonhos e que a sua equipe dos sonhos vai fazer o que precisa para o seu negócio. Não, você pode dormir, viajar para Paris e descansar. Você já fez sua parte. Vocês vão fazer junto. O dono faz o processo de startar e de ficar com aquele olhar, coordenando e participando, principalmente, de cada etapa. E nisso, né, a gente foi construindo um projeto que alcançou resultados inimagináveis. E que ainda vai alcançar infinitamente mais do que você imagina ou pensa. Isso. Porque a sua essência, ela é viva e ela está em atividade, ela está envolvida nesse projeto, porque foi algo que não foi fácil de você conquistar. Não foi fácil. É por isso que você cuida. Isso é o mais importante. Tanto carinho e tanto amor, o produto é dela, independente da sociedade, independente de onde ele estiver. É seu, é o seu bebê que você amamentou, que você cuidou, que você trocou, que você viu crescer e hoje ainda você cuida. Verdade. Eu falo, né, a gente tem que amar a dificuldade para você resolver essa dificuldade. Por que amar a dificuldade? Porque se você odiar, você é um reclamador crônico. Nossa, mas eu tenho filho. Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Você odeia a sua dificuldade, você não ama ela e fala assim, vem cá, eu vou tratar você, eu vou resolver você. E é engraçado que a gente que cria dificuldade e a gente que acha a solução e tem que achar, olhar e falar assim, vem cá, nós vamos resolver isso juntas, você e sua dificuldade. Então, assim, não existe nada que você, com uma boa dose de estratégia, raciocínio lógico, colocar o emocional de lado um pouco, porque senão ele te para. Você fala assim, nossa, mas eu vou sair do zero e tal. Não, faz conta. Fala assim, eu não consigo sair para 1000 unidades, mas para 8 eu consigo. Pronto. Ponto. Eu não consigo ter uma clínica, mas um paciente eu consigo atender. Pronto. E aí você vai construindo o passo a passo. Então, assim, hoje, aí, né, no decorrer dessa história, muita coisa foi acontecendo e no ano passado, né, que a gente já tinha 5 anos de marca, surgiu um presente muito especial, que foi o meu encontro com outra fazedora crônica
que é a Cris Arcangeli, que também é uma história maravilhosa. Eu falo que eu gosto de pessoas que gostam de trabalhar com trabalho. E vamos falar sobre Cris Arcangeli. Que nome que muitas pessoas desconhecem o quanto essa mulher lutou, trabalhou. Você contou um pouquinho da história dela para mim. Um dia eu vou ter a realização desse sonho de estar com ela aqui sentada nessa poltrona e ela poder compartilhar com os nossos seguidores essa história linda que vem por trás desta mulher grande que ela é hoje, mas a vida não foi fácil. Começou, também. Então assim, quando olha, né, a mesma coisa que a gente está falando, se a gente olhar o nome Cris Arcangeli, há uma empresária multisserial de muito sucesso. Quando você vai saber a história, você reforça de novo, né? Por que eu me apaixonei por ela? Fazedora, gosta do trabalho, levanta cedo, trabalha, se organiza, massa, né? se cuida, se organiza. É uma sócia extremamente presente, né? Então, assim, a gente brinca que às vezes a gente tem um ócio criativo, eu durmo sempre muito cedo. Eu me cuido muito porque eu sou a minha máquina de realização. Exatamente. Então, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma rotina. Tinha a música lá do Legião Urbana, né? Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Te permite escolher onde você quer estar, onde você quer chegar. Então, eu faço e tal. E aí, às vezes, 3 horas da manhã, eu brinco e vem os recados, né? Aí começa a ter ideias e assim acontece. Né? Volta e meia, eu mando lá no WhatsApp dela já assim... que escrevi, aí ela, amiga, você está acordada também? Já começamos a produzir. Um dia desse, a gente fez um plano de negócios numa acordada assim. E não é que... Aí as pessoas, de novo, as pessoas às vezes olham e falam assim, não, mas a gente não pode só pensar em trabalho. Não é que a gente só pensa em trabalho, é porque a gente é apaixonado em entregar mais. E quando você consegue equilibrar isso, entregando mais para a sua família, para o seu filho, para o seu negócio, para a dor que você resolve, porque não tem satisfação maior do que você olhar e falar assim, olha a mensagem de uma paciente, até postei hoje, Jaque, ela viu uma postagem que eu fiz da Bayer lá e tal, e falou, Jaque, você mudou minha vida quando eu comecei a usar seu produto. Tem algo mais poderoso que isso? Para motivar? Porque se fosse só resultado financeiro, depois que você alcança um patamar, você ia falar assim, não quero mais. A Cris, por exemplo, olha o tamanho que ela é. E ela trabalha com a mesma dedicação do início. Eu trabalho com a mesma dedicação dos 8 frascos. Tem que ser, porque senão eu mato o meu sonho, né? Eu mato a capacidade de crescimento dessa história, porque hoje a história não vive só em mim, né? Eu estava refletindo, eu estou indo para a França no domingo, eu nunca fui lá. Meu produto já chegou a 21 países e eu não conheço nem 95% desses países. Ou seja, olha o poder disso. O meu sonho chegou em lugares que eu nunca pisei. Então, o poder de você falar assim, eu decido entregar mais. Então, hoje eu acordo com a mesma persistência. Então, eu estava aqui antes do podcast, eu estava aqui, olhando as mensagens com o meu time. A gente está o tempo todo integrado. Por quê? Porque a gente quer entregar algo, a gente quer entregar o melhor. E sabe o que vai muito além do seu produto? É o legado que você e nós, como pessoas que não desistiram de um sonho, estamos deixando para esta geração. Isso. Eu falo que tempos fáceis criam futuros difíceis. E tempos difíceis criam futuros fáceis. Isso. Então, e grandiosos, né? Grandiosos. E hoje eu vejo que tem uma geração que desiste por tão pouca coisa. E como que te ouvir e saber assim, o que eu vivi, eu me identifiquei muito contigo por causa disso, das nossas histórias, elas se conversam muito, sabe? Parece que você consegue entrar dentro da minha pele, eu entrar dentro da sua. Isso. E as histórias, elas são a mesma, contadas de formas diferentes. Verdade. Mas passamos por medos iguais, passamos por dificuldades iguais, passamos por lutas iguais, frio na barriga igual, e ainda passamos e ainda vivemos, e não existe o fim, né? Existe o processo, e a gente está no processo, e a gente tem que fazer
com o que a gente tem hoje, ser a melhor hoje e nos dedicar hoje mais do que ontem. Então, não é porque você se dedicou tanto lá atrás que isso te serve de bagagem para hoje, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para outro nível. E eu não tenho dúvidas que hoje você está se refazendo, se reinventando, se readequando. Todos os dias. Todos os dias. Isso. Entende? Então, você continua saindo da zona de conforto para buscar a sua zona de conforto, que é o seu futuro. É o futuro dos seus filhos. E de tantas outras pessoas, né? Eu falo assim, que a gente não pode perder a capacidade de servir. O sucesso sólido, ele está acompanhado de pessoas que não perdem a capacidade de servir. Isso. Porque eu acordo de manhã e vou servir. Pronto. Eu vou servir. Quando eu abro, eu falo assim, eu abro um direct de uma seguidora, eu respondo ela com um áudio, com carinho, com uma atenção, porque servir faz com que as histórias se solidifiquem, faz com que hoje a gente tem 2.000 revendedoras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E a nossa história se repete na história delas. Exatamente. São mulheres que às vezes têm um filho e está ali deslocada do mercado de trabalho, ou está querendo ter uma oportunidade de ganhar algo a mais, ou estava com um processo ou de eflúvio, né, queda capilar, ou de alopécias, encontrou naquilo ali uma solução que reenergizou ela. Aí ela fala, eu quero trabalhar com essa marca. E ela começa com quantos frascos? 8 frascos. A gente tem um kit simbólico de 8 frascos, que representa isso, é o início. Ou ela começa com o que ela tem ali dentro, 10 frascos, 40 frascos. E aí ela começa a representar aquela marca, que é, de novo, uma solução se repetindo numa outra vida, numa outra realidade, mas gerando resultados parecidos, que é essa capacidade de ter o entusiasmo religado, o botão do entusiasmo. Entusiasmo é Deus em nós, é aquela vontade de fazer. Por exemplo, acordei hoje, 5h30 da manhã, com muito entusiasmo de sair lá de Minas, pegar um voo, pousar aqui, para vir ter o prazer de conversar com a Thalita. Olha isso, gente. E com entusiasmo, com milhões de reuniões que eu tinha que fazer, reorganizei aqui, estava em uma reunião, quando terminar o podcast, vou para outra e vou terminar o dia com aquele cansaço gostoso, do dever cumprido. De novo. Fiz o que eu tinha que fazer hoje, o amanhã. Tudo, né? Eu vou acordar de novo, com esse novo entusiasmo, disposta de novo a fazer um dia melhor do que hoje. Isso. E um conselho, principalmente para quem é mãe, para você não carregar a culpa, entrega o seu melhor. Ai, Jaca, mas eu já entrego o seu melhor, mas tudo bem, mas será que você está entregando o seu melhor naquele tempo que você está com o seu filho? Isso. Ou você olha e fala assim, não quero ser assim, ó, a Jaca e a Thalita, elas têm filho, olha lá, tem 2 dias que ela não vê o filho dela e tal, mas talvez você está do lado do seu, gastando o seu tempo pensando nisso. É isso mesmo. Pensando que a outra está deixando o filho e o seu está lá do lado. Mamãe, mamãe, mamãe. Querendo então, assim, quem me conhece sabe. Da outra vez que eu vim em São Paulo, eu tinha uma reunião muito importante que estava marcada para um jantar de negócios. E aí, quem é a pessoa vai lembrar, uma reunião muito grande, muito legal. E aí eu estava no meio da reunião e deu 8h30, porque é a hora que o Pedro vai dormir. E quando eu estou fora, eu ligo para ele porque eu faço um ritualzinho do sono com ele, já tem 9 anos, mas é a minha presença, eu estar presente no momento do meu filho fechar o dia dele se reenergizar, né? E eu acho que a nossa conexão com Deus tem muito a ver com esse momento de se recarregar à noite, né? De tanto que quando a gente está aflito, a gente não dorme, né? E ali é o meu momento que eu estou com ele na hora de dormir. E aí eu parei a reunião, falei, gente, meu filho, e ele já me liga de vídeo nesse horário, eu vou fazer ele dormir aqui 2 minutos eu termino. Eu parei e eu fui fazer. Falei isso, muito eu falo, fecha os olhinhos, respira, imagina o tanto que você é capaz, o tanto que você pode fazer mais pelas pessoas. Pensa em tudo de bom que você conseguiu fazer hoje. Pensa em todas as pessoas que você aprendeu hoje. Em 2 minutos, 3 minutos, ele já estava, então tá, mamãe, desligando. E eu não me sinto culpada por ter viajado para fazer uma reunião de negócio. Agora, adiantava eu estar dentro da minha casa, do lado dele, e tá achando um saco. Falar, não, Pedro, só cobre aí e dorme. Não, então assim...
eu tenho os meus momentos inegociáveis com meu filho, e a gente tem que ter isso com a nossa família, com os nossos amigos. Eu tenho horários, então assim, na hora que eu estou indo para a academia, eu conecto o celular no carro ali, é a minha ligação para o meu pai, para minha mãe, todo santo sagrado dia de manhã. Rotina. E aí, ao longo do dia, a gente vai se falando. E aí, eu não vou ficar com aquele peso assim, nossa, não falei com... Não, eu já tenho. Então, assim, disciplina é liberdade. Isso Porque mesmo. se você deixar a sua rotina te afogar, nunca vai dar tempo. Porque você está tendo ladrões de tempo. Você está, às vezes, Uau. no telefone ali, E até para realização dos fofoca, não sonhos, sei né? o quê, tudo, sabe? Se você procurar, se você deixar chegar o dia perfeito para você Não existe. fazer acontecer os seus sonhos, os seus projetos e o seu propósito de vida, não vai chegar esse dia nunca. Isso. Então é um dia após o outro, é uma Isso. construção desses dias com rotina, com habilidades que nós vamos adquirindo todos os dias, que nós vamos crescendo. E eu tô crescendo muito nesse podcast, hein? Eu também. Ó, amanhã eu Uma já tenho troca. outra rotina, gente. Eu bato muito nessa tecla, né? A Cris fala muito sobre isso. Eu tava contando dela, e aí, só pra... Porque a gente, né? A gente fala... Duas faladeiras, gente. Vontade de colocar pra deixar fora, fluir, né? Que a história É uma história igual. linda. Sabe, assim, a gente tem muita vontade de despertar no outro, assim... Peraí, se olha... Isso é para você também tem aí na sua frente, talvez você está cego, odiando as suas dificuldades ao invés de encontrar soluções nela. Exato. Se esse podcast servir para você olhar para a sua dificuldade de forma diferente, Uma as dificuldade suas que seja, limitações, a sua falta de tempo, né, que a gente coloca, eu não tenho tempo para isso. A Jaque poderia ter essa justificativa, eu poderia ter essa justificativa, ou com a forma como nós estamos vivendo já tá bom. Ela estava boa sendo professora de 13 turmas de faculdade. Eu amo ensinar, não era porque eu não gostava, eu amava. A Thalita estava tudo bem, com uma clínica cheia de pacientes no interior de um estado maravilhoso, riquíssimo. E o que essas duas decidiram na vida a sair do momento que estavam estáveis, né? Ganhando um salário bom, faturando muito bem, para sair de um momento e entrar em outro? Que história é essa, né? Então, muitas vezes as pessoas estão assim, acomodadas ou muitas vezes estáveis, e essa estabilidade faz elas não despertarem para algo muito maior. Isso. E eu falo que, esses dias eu falei com uma pessoa muito grande, ela é um grande empresário. Eu falei, me tirava do sério o momento que eu detectava que eu estava na minha zona de conforto. Também. Ele falou, Thalita, eu acho que a partir de hoje você vai pensar diferente. Ele falou, você está numa constante busca para a sua zona de conforto. Verdade. Eu falei, uau, isso virou minha chave. Na verdade, a gente está buscando todos os dias nos desenvolver para que lá na frente nós tenhamos nossa zona de conforto. Porque se a gente se acomodar e achar que a zona de conforto... A liberdade de escolher, né? Que eu acho que é isso. Se a gente achar que hoje é nossa zona de conforto, isso Você vai nos para de- sabotar, isso vai parar a gente, entende? Isso. Então, nós que somos proativas, que amamos viver. Eu acho que é isso. As É amar pessoas viver. precisam amar viver. Isso jamais vai deixar ela estagnada. Isso. Entende? Ele falou, então, na verdade, não é que você saiu da sua zona de conforto, é que você é tão proativa e você quer cada dia mais transformar mais vidas, ama tanto o que você faz, você ama tanto o que você faz, para você não é trabalho, então para você não é difícil, Isso. né? Estar em Dissolver, atividade, independente se você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, finais de semana, feriado, então você ama o que você faz, então isso para você é prazeroso. Verdade. É incrível, né? Isso. E aí, nessa história toda, né, da gente amar o que faz, vem de novo e é uma nova visão também aqui. A gente nunca tem que fazer network seletivo. Uau! Porque Explica as melhor. pessoas- Explica melhor isso. Aí, por que isso tem a ver com a forma que eu conheci a Cris? Isso já se repetiu na minha vida de várias formas. Então, quando a gente fala de a gente não perder a capacidade de servir, um dia eu estava numa palestra que eu fui ministrar aqui em São Paulo e tal, que é servir.
você vai lá passar o seu conhecimento e tal. E quando eu estava saindo, um casal me parou, falou, Jaque, adorei sua palestra. E aí eu servi aquela pessoa ali com gentileza, porque ela estava sendo tão gentil comigo, de falar que gostou do meu trabalho foi útil para ela de alguma forma ali. Aí essa pessoa falou assim, eu trabalho numa empresa em Belo Horizonte com investimento. Então, ele me explicou, achei muito legal. Eu falei, vou te indicar, tem uma amiga minha que precisa disso e tal, vou te indicar. Tinha acabado de conhecer ali. Vocês me chamam no direct que eu vou te mandar o contato dessa amiga minha, tem tudo a ver com o negócio dela. Ponto. Então, servir. Não perca a capacidade de servir. Perfeito. Quem era aquela pessoa? Era alguém que estava assistindo a minha palestra. E que eu parei ali para ouvir quando veio falar comigo. Então, a sabotagem de perder a capacidade de servir tira de você a oportunidade mais valiosa dessa vida, que é das conexões. Aí, tudo bem. Anos se passaram. Estou falando de anos, sei lá, 2 anos daquilo, 3 anos daquilo. Aí, no ano passado, eu estava lá e tal, e aí eu vi que chegou um direct na minha caixa, assim, eu estava respondendo alguns directs. Quando eu abri, eram eles falaram assim, Jaque, a gente recebeu um convite para um aplicativo que chama Clubhouse. E foi na época que lançou o Clubhouse, teve uma leva, um lote de convites muito restritos. Eles falaram assim, vou te mandar, é para você. Aí eu falei, mas vocês não vão usar e tal, eu tenho algo, você nunca deve falar não para alguém que está te dando algo de bom coração. Sim. Porque ela quer te entregar aquilo. Por que você vai falar, não, mas não precisa. Então tá, quero então. Então vocês têm certeza? Tem, tal, quero. Quando eu entro naquela sala ali, do Clubhouse, tava lá Cris Arcangeli, o Rony da Reserva, um monte de gente gigante. E eu conheci uma pessoa ali que me colocou também com o microfone, com capacidade de fala ali, e eu fiz uma inserção, assim, de um comentário, aquela coisa que vem, Deus te fala assim, fala agora e tal. E você tem que ser assertivo até nisso, pra você não ser o chato, o inconveniente. Não, fala e deixa o resto acontecer, deixa Deus fazer o resto. Que tem pessoas que a ansiedade dele é tão grande que ele fica ali num comportamento de quase um desesperado, de um desesperado por network, não. E network é algo natural. Então, fiz uma inserção ali e a gente se conectou. Aí tinha uma outra pessoa que hoje é minha super amiga Valesca, estava lá no grupo também. A gente começou a conversar no direct e a Valesca falou assim, vou te apresentar uma pessoa muito especial, que tem muito a ver com a sua história. Isso foi no ano passado. E aí ela me apresentou a Cris Arcangeli. Elas me ligaram assim no meio depois do almoço, eu lembro que meu telefone tocou assim, quando eu atendi, era uma ligação de vídeo tripla com a Valesca, eu e a Cris Arcangeli. Falei, nossa senhora, a mineira. Aí atendi ali e foi uma afinidade muito grande, porque ela foi uma mulher que hoje ela é uma diva do empreendedorismo, ela é uma referência feminina muito grande de empreendedorismo, de negócios de sucesso, né? Ela criou a Fitoervas há muitos anos atrás e foi um dos cases de negociação com bancos de investimento, bancos não, mas com investimentos internacionais muito grandes. Então, ela já fez várias marcas de sucesso. Biltin, ela criou uma categoria no mundo. Foi ela que criou a ideia de ter colágeno para tomar. Olha isso, ela é genial, ela é sensacional. E aí, ela começou como? Ela era dentista, vendeu a cadeira de dentista para começar uma empresa de cosméticos há muitos anos atrás. E deu super certo. Depois, ela criou essa categoria dos aliméticos no mundo. Então, ela é uma gigante. E é uma pessoa com a capacidade de servir muito grande. Então, eu conheci ela, foi uma afinidade muito grande. E ela é aquela pessoa que serve dessa maneira também. Ela é boa ouvinte, ela é boa sócia, boa parceira. E ali a gente teve uma conjunção de vontade de fazer mais. Então, por que veio essa parceria, né? Essa sociedade muito feliz que eu tenho com a Cris, que é para a gente expandir o nosso mercado internacional e também ter uma nova visão de mercado, porque ela tem uma visão do varejo assim extraordinária, uma experiência de vida muito grande, e a gente tem essa conjunção assim do propósito de sempre entregar muito bem, com excelência, tudo que a gente vai fazer.
Então, foi assim uma sociedade, uma parceria muito feliz. A gente se tornou sócia no ano passado e a gente tem aí projetos, né, extraordinários, sempre começando pequeno, em cada novo passo, que é aquilo que a gente falou. O sucesso não é um lugar. Se eu acordar sem vontade de fazer, eu vou matar esse sonho. E o sonho de tantas pessoas, ou que poderiam ter o cabelo de volta, ou que poderiam fazer disso uma ferramenta de venda, uma forma de inspiração de história. Olha o poder disso, alguém olhar para a história da Thalita, ou para mim, ou para a sua. Não se esqueça, independente do passo que você está, você sempre inspira alguém, que assume ou não. Isso mesmo. Que assume ou não. Então, olha o poder que isso é. Então, quando a gente se propõe a sempre continuar o propósito com esse entusiasmo, isso é algo absurdamente poderoso. Aí as conexões acontecem. Então, igual eu estou vindo, tinha saído de uma reunião com um grupo que tem uma sede no Rio, com um projeto maravilhoso que a gente está conversando. E aí eu vim pensando assim, gente, uma dermato no Rio que trabalhe com cabelo. Eu chego ali na Thalita para esperar a gente começar o podcast e encontrar a Ju. E olha isso, o poder disso. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Quando você fala assim, para sua voz interna, você está falando assim para Deus. Você está se propondo assim. Eu brinco que ele olha e fala assim, que menininha baixinha e boa, assim, visto, menina? E daí junto igual um imã, assim, ó. Ele olha e fala assim, ó, achei um fazedor. Aí ele começa a colocar clareza. E o melhor, pensa nas baixinhas ousadas, pensa nas baixinhas que tem fé. Fé. Isso. E fé agrada o coração de Deus. Né? Isso. Aí começa a acontecer os toques de mágica ali, que é você sentar do lado do sofá e olhar. Ó, aí a resposta que você estava pensando no carro. Olá. A Dermar do Rio. Olá. A minha equipe sabe muito que eu ajo muito assim. Então, assim, a maior parte do meu trabalho é sentar com eles e desenhar estratégia e organizar processo. Porque boas ideias, gente, todo mundo tem. Isso. É fácil ter boas ideias. O difícil é você colocar aquilo numa esteira de produção para que ela saia do papel, ela seja testada, validada, e aconteça, e você entender quais são as necessidades do dia de hoje. O que é mais urgente? O que eu tenho que entregar? O que eu vou fazer hoje para a Jaqueline de 5 anos do futuro? Porque tem isso, igual eu publico artigo até hoje, eu faço questão de conhecer novas pessoas que têm a mesma energia que eu, porque a gente cresce, a gente soma muito. E quando eu falo, é desde a Thalita, que é esse potencial, a quando eu chego numa cafeteria e tem alguém ali que fala assim, eu quero empreender. O que ele me fala me faz crescer, o que eu falo faz a pessoa crescer. Isso. Então, eu gosto muito disso e aí a gente vai fazendo esse processo acontecer com isso. Organização de ideias, estar perto e decidir sempre. Eu acho que o que resume esse podcast é decida sempre, entregar o seu melhor, que a mágica acontece. Minha equipe sabe, eu falo isso assim, peraí, não está na hora ainda. Eu vou muito pelo que eu sinto. A gente vai ficando com o nosso sexto sentido ali apurado. Por quê? Porque você aprende a amar o processo. Chame você como você quiser. Essa sensação é a voz de Deus. Do time. Mas eu creio que é a voz de Deus. Quando a gente está sensível e alinhado no caminho e disposto. Disposto a fazer a nossa parte. Porque eu falo, quem caminhou com Jesus estava trabalhando. E Jesus falou, ninguém estava parado, sem fazer nada, esperando cair do céu. Né? Não! Eu falo Pedro estava trabalhando, João estava todo mundo trabalhando em atividade. E o que Jesus mais fez? Trabalhou, gente. Trabalhou incansavelmente. É isso. Incansavelmente. Por quê? Eu falo sempre isso. Em qualquer palestra, pode ser numa universidade, eu falo sempre isso. Trabalhar é uma forma muito poderosa de oração. É você resolver a dor do outro. Você tem noção? Eu chego aqui, a Thalita resolve... Mandou, Thalita, não estou satisfeita com tal coisa, com uma mancha e tal. Ela resolve. Eu vou lá e entrego para a pessoa uma solução de uma androgenética, uma esperança ali, um resultado. A Ju, a mesma coisa. Então, trabalhar é uma forma poderosa de oração. Então, se todo mundo pensasse nisso, todo mundo faria com muito amor o que se propõe a fazer. E aí, os resultados é tudo aquilo que a gente sabe. O resultado é somente a consequência. Né? Existe todo o processo, esses dias eu estava comentando com minha equipe,
que uma semente, quando ela é lançada em solo, aquele solo antes de receber a semente foi preparado, foi adubado, depois veio a semente, depois veio a chuva, daí essa planta foi se desenvolvendo. E é um solo que, para ser preparado, ele foi mexido, revirado. Revirado. Então, a reviravolta que você está passando é a reviravolta que o solo passa. Minha cidade é a cidade do café. Então, a gente viu, eu olhava muito isso. Olha para você ver, o solo, ele é revirado antes de plantar a semente. Isso então, mesmo. aquele momento que você tem essas coisas na sua vida, que você fala assim, que momento difícil. E eu vou te falar, o solo ele é revirado, é passado um veneno no solo para matar a erva daninha, porque lá na minha terra tem umas ervas daninhas, né? Então, para o quê? Para não prejudicar aquela semente de vir a frutificar como ela deve. Que é a dificuldade, porque se não tivesse sido tão difícil, aqueles 4 anos foram os anos mais difíceis que eu já vivi até aqui, se não fosse tão difícil, eu não dava valor. Talvez no primeiro ano eu tinha descoberto, a primeira proposta de vender a patente eu teria topado. E hoje você achando que era fácil demais. Estaria com esse produto em mãos. E eu não estaria com isso, com essa oportunidade de fazer mais. Então a dificuldade, ela te educa para saber que é importante, que aquilo é importante. A própria palavra diz, tende por grande alegria quando passares por várias provações. Então, a gente tem que se alegrar no momento de dificuldade, que é esse momento de dificuldade que vai fazer a gente crescer. E vai nos levar a lugares infinitamente maiores do que aquele lugar que você está. Eu falo assim, se alegrar não é não chorar durante as dificuldades. É estar disposto a resolver aquela dificuldade com amor, com dedicação, com sabedoria. Isso. Então, quando a gente fala se alegrar com as dificuldades, não é que você não vai chorar. Eu chorava. Tinha dia que eu falo assim, gente, será que eu vou dar conta? Mas no outro dia você acordava alegre e disposta. De falar assim, pois eu vou lá tentar de novo. Você tem noção do que é uma coisa dar errado durante 4 anos? Dava errado todo santo dia de manhã, que eu deixava lá o processo acontecendo à noite. Quando eu ia conferir de manhã, errado mais uma vez, errado mais uma vez. Por que eu tentava de novo? Porque eu via que existia uma lógica naquilo, porque tem a diferença entre teimosia e persistência. Perfeito. Então, eu via que tinha uma lógica, porque eu já tinha conseguido isolar essa família, baguncei as outras. Isolei essa, então era possível isolar, eu só tinha que entender uma forma de não bagunçar as outras. Então, tentava ali, incansavelmente. Então, é isso, não é que eu não chorava com o processo, mas eu levantava, sacudia a poeira, isso é alegria. Você sacudia a poeira e falava, bora de novo. Por isso que a gente fala que a rotina é muito importante, você também se organizar, porque tempo, se você olhar direitinho, você tem. É aquelas horas, sabe uma coisa que você tem que colocar no telefone? É a contagem de quantas horas você está passando numa rede social. Boa. Ou assistindo uma série. A pessoa fala assim, eu estou madrugadas assistindo. Ou quanto aquilo está agregando, né? Aí eu falo assim, a série da sua vida tem coisa mais emocionante do que viver? Você escreveu o roteiro da sua série. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ser um pouco, a gente não é criança mais. Não. Então, a gente tem que não perder a capacidade de falar não pra gente mesmo. Uma certa longa, que você vai ficar preso naquilo. Quanto tempo? Vai se dedicar a algum sonho secreto seu? Fazer pequenininho, começar... Isso mesmo. E não é não fazer, é ter tempo para todas as coisas. Isso. É o que você estava falando. Organização é o segredo do sucesso. Aí você olha ali, o tempo que você está perdendo, você poderia estar dormindo. Quando eu não tinha a possibilidade de escolher, hoje eu consigo falar assim, eu vou malhar 8 horas da manhã, eu malho, quando dá tempo, tomo banho, vou para o escritório, quando não dá, já chego lá, emendo a tarefa, na hora do almoço eu vou lá e tomo banho. Tudo bem. Mas hoje eu consigo escolher malhar 8 horas da manhã. Quando eu não podia escolher, o que eu fazia? Eu me policiava, dormia cedo, comia certinho, porque eu não quero ficar inflamada, porque todo mundo que come errado fica inflamado e tem aquele cansaço crônico. Isso me limita, porque eu não vou dar conta de realizar. Então, eu dormia mais cedo, acordava 5 horas da manhã e ia malhar. Hoje eu posso malhar às 8, mas quando eu não podia, eu malhei às 5. E se eu voltar a ter que malhar às 5, eu vou malhar às 5. Eu só não vou deixar de fazer, porque o exercício, a Cris fala muito isso. Ele te ensina. Porque você não está ali doendo e você faz um pouco mais. Isso. Gente, o cérebro, ele é condicionado. E eu falo assim, outra coisa que eu tenho metódica. Se eu tomei café, tal, no escritório, na minha casa aqui,
sobrou o lixinho desse misturador aqui. Aqui, sabe aquela hora que você olha e fala assim, vou jogar fora? Eu faço assim, depois eu jogo. Eu não faço, eu jogo agora. Porque se você procrastinar para jogar um papel no lixo, o que mais que você não vai procrastinar? O que mais você não vai procrastinar? Tá virando muita chave aí, hein? Entendeu? Então, não procrastine, não se aceita procrastinar. Perfeito. Uma coisa simples. Você usou o banheiro, o papel acabou. Daqui a pouco eu busco. Pô, Jaqueline, eu comigo. Vou buscar agora. Se eu perder a capacidade de repor o papel na hora que ele acaba, é isso. Que mais que eu não vou procrastinar? O cérebro, ele é treinável. Treine o seu cérebro. Não foi um podcast, foi um show, gente. Uma aula. É um momento, assim, de muito crescimento. E você vê, né, que não é por acaso que essa mulher tá onde ela tá. E eu não tenho dúvidas que ela chegará em lugares muito mais altos. Parabéns, viu, Jaque, por você não ter desistido. Essa Jaque que eu me orgulho. Esses dias eu estava gravando um vídeo, né? Não é da Thalita de hoje apenas que eu me orgulho. É daquela Thalita lá de trás, que decidiu começar, que não desistiu, independente das dificuldades, ela não parou. E nós estamos no caminhar. E Isso. É um dia após Contínuo. o outro, encarando a dificuldade de hoje, matando o leão de hoje, se preparando para estar mais forte amanhã, se cuidando. Isso. Aí tirando um tempo para você, um tempo de qualidade para você, né? Se permitir isso. E como é lindo estar aqui do seu lado, essa conexão maravilhosa, sabe? Que aconteceu como um presente mágico desse. Aconteceu. E como eu me alegro e sou grata a Deus, porque eu aprendi muito com a sua vida, sua história me trouxe muita força, sabe? E me trouxe muito mais coragem, muito mais ousadia, muito mais determinação, muito mais resiliência. E é isso, a gente não pode olhar para as dificuldades do hoje, né? Que hoje ainda a gente tem dificuldades. Muito, e até maiores. Cada passo traz dificuldades que você fica assim... as meninas brincam, né? Ficam assim, Jaque... Olha, pra você ver, agora a gente está tendo problemas internacionais. Fala, olha que chique. Ai, que chique. Bom, que ótimo essa dificuldade. Então, assim, a coisa só vai... Agora você tem boleto em dólar para pagar, já. Tipo assim, igual a gente tem um evento, eu tava contando, a gente gosta de contar o bastidor. Os meninos morrem de rir de mim, assim, quando a gente vai gravar uma live, às vezes tem um fiozinho que queria esconder, aí no meio da live eu já tô mostrando aquilo. Mas eu gosto de mostrar a dificuldade, por quê? Pra você entender o que acontece com todo mundo. A gente tem um evento na França no domingo, aí eu tava aqui antes do podcast começar, aí chegou uma mensagem que um material de brinde que a gente tem que levar, porque a gente recebeu um convite, tipo assim, mais em cima da hora e tudo, deu um problemaço. Então, para quem assiste o resultado final, vai estar lá e vai parecer que estava tudo orquestrado já no lugar. Eles falam comigo, falam assim, Jaque, mas hoje você tem um time já, e não sei o quê. Gente, a gente tem um time. A Jaque só vai se preocupar com o look do dia. E não, existe assim um processo, assim, ó, o probleminha mínimo da sacola de brinde que não tinha ficado. E que agora a gente já arrumou uma forma. Peraí, vamos pensar. Eu achei que ela só ia estar preocupada com o brilho desse cabelo hoje, viu, e a gente? Pra arrasar nesse então, podcast. Assim, e é isso, aí nós vamos resolver. Como a gente vai resolver com a questão do fuso horário, como que eu vou continuar servindo a minha equipe? Falei com eles já, gente, eu tenho que combinar uma escala de horário que eu vou entrar com vocês, porque eu não posso estar lá, eu estou lá a trabalho, mas eu não posso deixar de servir, lembra? Isso. Não perder a capacidade de servir a minha equipe também, pegar a responsabilidade pra gente. Isso mesmo. Falar assim, ó, tô aqui, estamos jogando junto, o start parte de quem tem o coração da vontade de fazer ali naquele negócio. É isso. E como é bom, né, a gente ter uma equipe que sonha conosco. Eu quero mandar um beijo enorme. E é tudo com cara de criança igual nós, gente. Mulheres lindas, realizadoras, né? Os homens da equipe também, mas a gente tem muitas mulheres no time. E são, sim, tesouros. Todas tesouros. Com muita vontade de fazer, isso sabe? Mesmo, sabe? Agarra aquilo como se fosse deles. E eu vejo meu time é um assim também. É um instrumento de mudança de vida ali, de perspectiva. E como é bom saber que quantas famílias hoje a gente alimenta por não ter desistido. Nossa, isso é muito poderoso. É incontável, sabia? Incontável. E alimenta de várias formas, né? Com entusiasmo, com vontade de fazer algo novo. Isso mesmo. Nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Gente, que incrível esse bate-papo. Amei. Obrigada, Jaque. Também. Foi
uma realização estar aqui contigo, te receber, ouvir mais uma vez trechos da sua história. Eu sei que você não contou nem 10% aí de tudo que você viveu, os seus desafios. Teríamos papo para ficar aqui horas e horas, e nós, com certeza, mudamos a mentalidade, o mindset de todos que estavam aqui nos ouvindo. E eu te agradeço, viu? Te agradeço pela também. sua humildade, por você ter se deslocado lá daquela cidade tão gostosa para estar aqui, ter pego um voo, não mediu esforço para estar aqui comigo. E eu me sinto muito feliz mesmo. Eu viu? também, Thalita. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente também, né? Eu falo que a gente se espelha uma na outra, né? Todo mundo que a gente encontra e tem vontade de realizar, a gente se espelha. Agradecer a você, agradecer seu time maravilhoso, meu time maravilhoso, está segurando todas as pontas lá. E também as pessoas que estão assistindo, que serviram também aqui o tempo delas, né? Para ouvir um pouquinho da nossa história e talvez se inspirar também, né, com algum momento de dificuldade que está passando e não esquecer, o solo tem que ser revirado para ele frutificar. Deixa mexer o solo, deixa mexer. A parte mais importante. Ai, é isso. Gente, obrigada por vocês terem nos acompanhado e um beijo grande e até a próxima. Até a próxima.